por que separado sem acento? Por que separado sem acento? Nós utilizamos esse por que separado sem acento em duas situações específicas. Quando depois dele você conseguir subentender a expressão por qual ou pelo qual motivo ou razão. Tudo bem? Como assim? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Se você, depois dele, conseguir enfiar as expressões por qual razão, por qual motivo, pelo qual motivo, pelo qual razão, você sabe que é um porquê separado sem acento, tá? Esse porquê separado sem acento, gente, é a junção de por mais um pronome interrogativo. Tá vendo por que eu falo que é sempre uma pergunta? Porque esse que aqui, ó, ele indica pergunta. Tudo bem? É o por mais um que indica pergunta, que é o pronome que indicando que é um pronome interrogativo, beleza? Tranquilo? Vamos olhar aqui, ó. Então eu falei o seguinte para você. Quando depois dele a gente subentende por qual ou pela qual razão ou motivo, você vai usar o porquê separado sem acento. Então eu falo assim, ó. Por que você não foi à reunião? Por qual motivo você não foi à reunião? Olha só. Por qual motivo, por qual razão você não foi à reunião? Eu não consegui colocar no lugar dele? Sim ou não? Eu não consegui subentender? Certo? Então, automaticamente eu sei que é o porquê separado sem acento. Vou explicar-lhe por que não fui. Vou explicar-lhe por que motivo, por que razão não fui. Tudo bem? Lembra que eu falei lá do asterisco para vocês? Olha só, eu não tenho especificamente aqui uma interrogativa, mas eu ainda assim consigo colocar dentro desse contexto o porquê separado sem acento, porque eu consigo colocar esse macete no lugar. Tudo bem? Saiba por que seu plano não deu certo. Olha lá, não é uma pergunta direta. Tudo bem? Então, eu não bato o olho aqui na interrogativa. Então, aí às vezes a gente fala assim, mas então se não tem a interrogativa, é sempre junto. Não. O que você tem que fazer? Saiba por qual motivo, por qual razão seu plano não deu certo. Sempre faça substituição, gente. Sempre faça o teste. Você sabe por que eu fiz isso ontem? Você sabe por que eu fiz isso ontem? Tudo bem? Se você sabe por que motivo, por que razão eu fiz isso ontem, tudo bem? Então, fez a substituição, colocou ali e deu certo, automaticamente você já sabe qual é o porquê que você deve utilizar nesse caso, separado e sem acento, beleza? Qual que é a segunda situação que a gente usa esse porquê separado e sem acento? Vou até colocar ele aqui em cima para que você saiba de qual porquê nós estamos falando. Quando ele é substituível pelo qual ou por qual e suas variações, né? Singular e plural. Tudo bem, gente? Então, neste caso, ele é a junção do por mais pronome relativo. O pronome relativo não é aquele que faz relação a algo que eu acabei de dizer? Se você não sabe do que eu estou falando, você vai assistir a aula de pronome relativo. Se você é aluno da minha plataforma, você entra lá na plataforma, tem a aula completinha para você. Senão, eu vou colocar aqui também uma aula de pronome relativo na descrição do vídeo, tá bom? Então, olha só. A aprovação por que lutamos está próxima. A aprovação pela qual lutamos está próxima. Então, se eu consigo substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, né? Singular, feminino, masculino, plural, não interessa. Se eu consigo fazer a substituição, é ele que você deve utilizar. São maravilhosas as situações pelas quais ou pela qual ela tem passado. Então, nesse caso, né, a gente faz a substituição e vê que o sentido permanece. Então, são maravilhosas as situações pelas quais ela tem passado. Os lugares pelos quais ou por quais, né, pelos quais viajei, são inesquecíveis. Se eu conseguir fazer a substituição por essas expressões, automaticamente você já sabe que é porquê separado e sem acento. Beleza, gente? Então, nunca se apegue especificamente à regra de ser só pergunta, por isso que eu já coloquei lá no primeiro slide desse material para você. Coloca o asterisco aqui, porque eu vou explicar alguns pontos para você. De forma geral, porque separado é para pergunta, porque junto é para resposta. Mas é só isso? Não é só isso. Estou mostrando aqui para você que não é só isso, beleza? Dica de ouro, pepita da pamba aqui para você. Olha só, o porquê separado, perguntas diretas e indiretas. Longe do sinal de pontuação, tudo bem?
Por que eu tô falando isso? Porque se tiver perto do sinal de pontuação é de outra maneira que você deve agir. Então, ó, perguntas diretas e indiretas. Por que você não vai ao passeio com eles? Por qual razão? Por qual motivo você não vai ao passeio com eles? Eu tenho a interrogação e o porquê está longe da interrogação, automaticamente a gente já sabe que é um porquê separado sem acento, tudo bem? Não sei por que não quero ir. Não sei por que não quero ir. Olha eu substituindo aqui, ó. Não sei por qual motivo, por qual razão não quero ir. Tudo bem? Eu só tô fixando isso aqui com vocês, beleza? As cidades por que passamos eram lindas. As cidades pelas quais passamos eram lindas. Então, sempre fazendo a substituição para confirmar qual é o porquê correto que vai naquele contexto, beleza, gente? Por favor, não nos esqueçamos disso. Olha só, matrículas da minha nova turma já estão abertas na plataforma redaçãoegramática.com.br para você. Cursos completos para concurseiros, vestibulandos. Então, tem curso completo para Enem vestibular, para sua banca de concursos também. Correção detalhada de redação para você também, ok? Então, não deixe de conferir. Senta o dedo nesse like, que eu sei que essa aula valeu aí. Todas essas dicas, esses macetinhos que eu passei para você. Não deixe de se inscrever no canal. Eu te encontro também lá no Instagram com dicas diárias para você, tá bom? Um beijo carinhoso no seu coração. Até a nossa próxima aula aí. Tchau!